A morte é um dos grandes temas da arte e da literatura também. Uma pesquisa rápida na internet mostra vários livros que têm morte no título. Por exemplo, As Intermitências da Morte, do Saramago, Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, e recentemente Olga Tokarczuk escreveu sobre os ossos dos mortos. Isso sem falar em várias das histórias que falam sobre o tema, mas não fazem referência direta à morte no título. Por coincidência, uma das novelas mais perfeitas já escritas em todos os tempos tem a finitude como tema. No vídeo de hoje, eu exploro junto com vocês porque A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói, é uma experiência tão marcante para tanta gente. Mas antes, temos novidades. Você já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreve, porque no dia 20 de agosto a gente vai fazer um sorteio de um exemplar da Morte do Ivan Ilitch. E para concorrer, você só precisa fazer duas coisas: se inscrever no canal e comentar o vídeo de hoje. Não se esquece também daquele joinha que ajuda o canal a crescer. Poucas vezes eu me vi fazendo uma reflexão tão penetrante sobre a morte. E eu juro que eu não tô dando nenhum spoiler aqui. Logo no começo do livro, nas primeiras páginas, a gente fica sabendo que o Ivan Ilitch, o juiz do título, morreu. Bom, não é difícil entender por que a morte é um grande tema. Ela chega pra todo mundo e é uma das poucas certezas que a gente tem na vida. Tudo bem que hoje em dia existem algumas pessoas investindo muito dinheiro em pesquisa científica para descobrir como viver para sempre. Mas até agora, sabemos que ela está por aí e vai chegar em algum momento. A morte chega para Ivan Ilitch e, paradoxalmente, o faz se sentir mais vivo do que nunca. Na página 123, o narrador do livro diz o seguinte: não podia mais se enganar. Dentro dele ocorria algo terrível, novo e significativo. Significativo como nada nunca fora na vida de Ivan Ilitch. E esse é o primeiro aspecto tão poderoso desse livro. Com a doença crescendo dentro do seu corpo e pressentindo que vai morrer, Ivan Ilitch começa então a pensar na vida. E nós, leitores, também. E quem é, afinal, Ivan Ilitch? Basicamente, um sujeito que viveu uma vida de aparências. No trabalho, ele se esforçava para atender às expectativas das pessoas superiores a ele na hierarquia. No casamento, escolheu uma mulher por conveniência. E com os filhos, nunca criou um vínculo de verdade, afetivo e amoroso. Ivan Ilitch fez suas escolhas pensando sempre em ter uma vida decente, leve e agradável. Quando ele está decorando a sua casa, depois de ter sido transferido por conta do trabalho, olha só o que o narrador diz. Ivan Ilitch se esforçou ao máximo para ter estofo, ébano, flores, tapetes e bronzes, coisas escuras e reluzentes. Tudo aquilo que todas as pessoas de determinado tipo fazem para ficar parecidas com todas as pessoas daquele tipo. Ivan Ilitch é um sujeito sem sal. Ivan Ilitch viveu sem autenticidade e com relações baseadas principalmente na hipocrisia. A primeira vez que eu li o livro, eu fiquei pensando muito nisso, na importância de cuidar das nossas relações afetivas, porque elas são parte fundamental da nossa vida. Ivan Ilitch se dá conta de que ninguém se preocupa de fato com ele. Os seus amigos eram basicamente pessoas do trabalho com quem ele jogava cartas de vez em quando. Nenhum vínculo parece real, baseado em troca e nas emoções. E essa percepção é bem amarga. E Tolstói não poupa a caneta para fazer o leitor se dar conta disso junto com Ivan Ilitch. Logo no começo da novela, o narrador mostra as reações dos seus colegas de trabalho diante da notícia da morte de Ivan Ilitch. Eles logo começam a pensar por quem ele vai ser substituído, já que o seu cargo era importante. Nesse caminho em direção à morte, o único momento de alívio de Ivan Ilitch é quando o seu criado, Gerasim, levanta suas pernas e dá uma ajeitada ali na sua cadeira. Ele parece o único realmente disposto a dar o seu tempo para ajudar Ivan Ilitch a sentir algum conforto. A sua mulher mal consegue ficar perto do marido. Ela se tranca em outro cômodo e reclama dos gritos. A relação dos dois é cheia de ressentimento e incompreensão de ambas as partes. A Morte de Ivan Ilitch é um livro que muita gente conhece e já leu.
A edição da Antofágica tá incrível, porque tem 4 textos extras que ampliam a experiência com a história. Um deles é do Lucas Simone, o tradutor da obra. Como é de praxe na Antofágica, ele traduziu diretamente da língua original, ou seja, do russo. O texto do Lucas Simone se chama Lev Tolstói, entre o artista mundano e o guia espiritual. Além de falar um pouco sobre a história da Rússia, o Lucas Simone dá várias informações sobre a biografia do Tolstói, que teve uma vida bem intensa. Tolstói nasceu numa família de aristocratas, não terminou a faculdade, teve uma fase de jogos e encontros com várias mulheres, entrou no exército para lutar na Guerra da Crimeia, se casou, teve 13 filhos e se dedicou intensamente aos seus livros. Além disso, ele dividiu apartamento com outro importante autor russo, Turgenev. Os dois, inclusive, brigaram e essa briga quase acabou num duelo. Eles ficaram quase 2 décadas com a relação abalada. Tolstói também viajou para a Europa, abriu uma escola rural, aprendeu de forma autodidata grego, teologia e teve uma vida marcada por intensas buscas espirituais. Além disso, ele se tornou vegetariano e foi uma celebridade dentro e fora da Rússia. Durante essas intensas buscas espirituais do autor, algumas vezes ele entrou em conflito com a Igreja Cristã Ortodoxa, principal instituição religiosa da Rússia. No final da sua vida, ele decidiu então entrar no monastério. Abandonou a sua família e saiu da sua casa acompanhado somente do seu médico. Ele pegou pneumonia no caminho e morreu em uma estação de trem. Seu velório reuniu milhares de leitores e admiradores. Para Tolstói, os livros tinham uma função. Eles ajudavam as pessoas tanto a se educarem melhor, quanto a compreenderem os outros. Tolstói tinha uma visão moral da arte, pois ele acreditava que ela podia, sim, ajudar as pessoas a serem mais tolerantes e gentis. Eu acho que nesse livro ele atingiu o objetivo. Se no começo a gente fica incomodado com as escolhas cínicas e insossas de Ivan Ilitch, no final a gente consegue olhá-lo com olhos mais humanos, enquanto ele próprio também passa por um processo de perdoar todos à sua volta. Outro texto de apoio que eu achei sensacional ler é o da professora e pesquisadora da USP, Maria Júlia Kovacs. Ela é especialista em estudos sobre a morte. Durante muito tempo, a forma de lidar com o adoecimento e a possibilidade da morte era acompanhada por uma perspectiva chamada de morte domesticada, ou então morte domada. A morte acontecia em casa, no domicílio, e as pessoas ali tinham a chance de expressarem as suas emoções e o seu pesar, tanto o doente, propriamente dito, quanto os familiares e os amigos. Há mais de um século atrás, muitas doenças não tinham cura. O doente ia piorando progressivamente e durante esse tempo as pessoas conseguiam elaborar a sua tristeza e o seu pesar. Aos poucos, a morte começa a ser encarada como alguma coisa suja e indecente. Do ponto de vista médico, ela tem que ser combatida a todo custo, prolongando a vida indefinidamente. Hoje a morte é um assunto tabu. Ela parece suja, degradante. É melhor não falar dela. Essa mentalidade surge no começo do século XX e o livro de Tolstói marca a mudança desse paradigma. Os outros 2 textos de apoio são do ilustrador Luciano Feijão, que fala do seu processo criativo com o livro, e do premiado escritor Julian Fuchs, que fez um texto sobre arte e morte. E na edição da Antofágica, o prefácio é do Yuri Alyanati, do canal Livrada. Enquanto eu estava preparando esse vídeo, eu me lembrei de um poema do Paulo Leminski, que ele escreveu quando estava à beira da morte. O poema se chama Dor Elegante. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado, andasse mais adiante. Carrega o peso da dor como se portasse medalhas. Uma coroa, $1 milhão ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Usando as palavras do Leminski, eu diria que Ivan Ilitch chegou atrasado. Ele chegou atrasado para perceber que desperdiçou uma vida inteira com escolhas baseadas na aparência e sem troca afetiva real. Mas nós, leitores, a gente está vivo nesse exato momento. Eu tô vivo aqui enquanto eu falo com vocês e você tá vivo aí do outro lado me vendo.
A gente tem a chance de ter uma vida autêntica e construir relações verdadeiras. O link para você comprar essa obra sensacional de um dos maiores escritores de todos os tempos está aqui embaixo. Lembrando que quando você compra os livros da Antofágica, você colabora para que a editora continue trazendo essas edições tão especiais, além de colaborar com o conteúdo do canal. Agora eu quero saber qual a sua relação com essa obra sensacional, que é uma das minhas preferidas da vida toda. Não esquece também de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo para participar do sorteio que vai acontecer no dia 20 de agosto. A gente se vê na semana que vem com mais um vídeo. Tchau!